mais aqui, mais um episódio mais do que especial. Essa pessoa que está aqui do meu lado, essa mulher varoa valorosa de Deus, tive a honra de conhecê-la alguns anos atrás, em um evento de um chá de mulheres que teve na igreja Quero Mais de Deus. Um abraço aos pastores da Quero Mais, né? Carinho muito grande por eles, mas foi através deste evento que eu conheci a doutora Luciana, que é um instrumento de Deus para essas mulheres aqui. Através dela, por mais que eu estava trabalhando lá, né, nesse dia, aprendi muito com ela. E uma das coisas que eu falei para ela aqui nos bastidores hoje, doutora, você gravou muito o algo que você me disse, gravou demais pelo momento que eu estava vivendo aquele dia. E foi assim, não sei se a doutora lembra, mas foi desse jeito. Francis, quem está verdadeiramente em Cristo, não há doenças e muito menos câncer que a pessoa vai ter se estiver verdadeiramente em Cristo. E pelo momento que eu estava vivendo aquele dia, aquela situação naquela época, isso gravou muito. E a palestra dela com as mulheres foi extraordinária. E uma das coisas que todos vocês sabem, o Senhor é conosco, o Senhor está conosco, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está conosco, e ela é uma das convidadas que o Senhor nos direcionou. Doutora Luciana é uma bênção, mas não é eu que vou falar hoje, né? Então, seja muito bem-vinda. Prazer por estar com a gente. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Sinceramente, não lembrava, né, tudo que você falou, porque já faz mais tempo, uns 2 anos e pouquinho. Mais ou menos. Sim. Mas agradeço, sim, a oportunidade e que Deus esteja à frente desse podcast. Amém, em nome de Jesus. E, começando, a doutora vai falar um pouquinho a respeito, né, como tudo começou na vida dela, né? E vamos ouvir essa história que ela tem para nos contar, que eu tenho certeza que vai edificar muito, não só mulheres, mas também como homens, que queira se tornar um propósito é esse, para homens e mulheres levar essa palavra, levar esse conhecimento que ela tem, que Deus deu para ela. E viu, doutora, nos conte um pouco como é que tudo começou, né? Sua família é uma família cristã. Sim. E como é que vem tudo isso? Desde jovem, desde criança, sempre teve esse desejo de gostar de pessoas? Sim. Na verdade, eu sempre quis ser psicóloga, né? Mas fui mãe muito cedo, então não fiz a faculdade e fui para uma área... mexia com pessoas também, mas não era na área da mente, né? Não era. Então, trabalhei por muitos anos em escritório de contabilidade. Contabilidade. Na área de departamento pessoal. Não mexia com dinheiro, rescisão e todo aquele... E eu estava muito cansada, sabe? Muito cansada mesmo. Estava assim... Como eu sempre sonhei em ser psicóloga, né? Sempre, eu comecei a orar e pedir a Deus uma direção. E Deus, o que eu posso fazer? Porque eu estou muito cansada, né? Eu quero trabalhar para mim. Sempre tive um sonho de trabalhar para mim. Mas sempre pensava, o que eu posso fazer? Vou fazer bolo? Não sou boleira. No meus bolos é negação. Não tenho o dom da culinária. Não. Sempre trabalhei fora, nunca fui. Não posso fazer bolo. Vou fazer unha? Não. Também nunca, não tenho jeito para unha. Mas em oração, sabe? Eu sempre falava, eu tenho jeito para algo. Não é só para um escritório de departamento pessoal. Algo eu posso fazer para mim, né? E fui orando, mas não foi da noite pro dia, Francis. Teve um processo, não teve? Teve um processo, como tudo tem um processo. Tudo tem um processo. E eu orei 1 ano, orei 2 anos, e nada. Não vinha nada que eu poderia fazer, e eu já estava assim, chegando no meu limite. Até algo muito interessante que a doutora disse a respeito, foram 2 anos desse processo. Aí as pessoas, uma das coisas que a gente conversa bastante aqui, é normal das pessoas ter o plano A, o início, né? E já olhar o final. Então, o início e a chegada. Mas esquece desse processo. Como é que foi esse processo?
Esse processo, o que a doutora fez? A doutora ficou estagnada, parada, sem buscar, mediante ao foco, ao propósito, ou não? Eu fui, batalhei, fui fazendo conexões, porque as pessoas muitas vezes confundem, né, e ficam paradas, não fazem nada e quer que algo aconteça. Primeiro eu fui orar. Então, eu pedi direção para Deus o que eu poderia estar fazendo. O que eu poderia estar estudando, né? Eu estou hoje com 48 anos, então assim, eu teria que fazer algo para dar certo. Sim, claro. Né? Vou estudar e aí guardar o diploma na gaveta. Sim. Né? Não dá. Então, eu queria algo muito direcionado de Deus mesmo para mim. Então, primeiro eu comecei a orar. E falando muito com Deus. Deus, eu quero direção do Senhor. Eu quero direção. Eu sei que o Senhor vai me apontar o que eu devo fazer. E eu sempre falo, eu caminho de manhã na represa. E ali não é uma caminhada não só para o corpo, mas é para a mente. E é um lugar onde Deus fala comigo assim, sabe? E onde eu entrei para caminhar e Deus falou, você vai cuidar de mulheres. Sim. Eu falei, cuidar de mulheres? Como cuidar de mulheres? Nisso, eu ainda trabalhava no escritório. Ainda estava atuando. Ainda estava atuando. Esse processo eu ainda estava atuando. Porque eu prestava serviço para o escritório, né? Eu não ficava lá dentro do escritório. Então, de manhã eu caminhava, depois eu ia para casa. Tinha como ter a sua vida. Eu tinha como, né? E foi onde Deus me deu uma direção. Eu falei, o que eu vou cuidar de mulheres? Como eu vou cuidar de mulheres? E é onde eu fui buscar. Aí é um processo, eu fui buscar conhecimento, eu fui buscar me formar, eu fui buscar cursos, né? Para ir trabalhando ainda no CLT. E você fortaleceu sua base toda, né? Trabalhando no CLT. Porque o propósito... né? Porque é aquilo que você falou, não é da noite para o dia. E mesmo com tudo isso, eu posso te falar, não foi fácil. E mesmo com tudo isso, eu posso te falar, não é fácil. Dá vontade de desistir? Muitas vezes. Até que quando eu realmente deixei o CLT para viver de terapia, aí foi um processo mais difícil ainda, que é o que eu sempre falo. CLT, 5º dia útil está na conta. Está no conforto. Né? Você sabe que tem o seu salário, claro. Quando você parte para ser autônomo, para você... Não tem dia. Você tem que se organizar. Só que as contas batem. Verdade. As contas batem. Mas quando você está direcionada por Deus, e agora? E agora? Eu ouvi tua voz, eu tô aqui, e agora? Calma. Eu não sei se você já ouviu essa fala, mas eu ouvi muito, né, numa pregação de uma pastora, ela sempre falava assim, aonde Deus aponta, Ele paga a conta. Sim. Então Ele apontou para mim uma profissão. Só que, eu posso te garantir, Ele paga a conta, mas é do jeito dele. Não é do nosso. É o processo. Sim. É o processo. Que é onde até nós entender que é Ele, tudo Ele, é para Ele, é dele, é com Ele. É você entender esse processo. Você passa por momentos difíceis. Você tem que estar trabalhando sua mente. Não vou falar que tem momentos que você fala que você tem vontade de voltar para trás. Sim. Tem momentos que você fala, eu acho que eu vou deixar, eu acho que eu estou perdida no meio do caminho. Mas aí você corre, Deus, e agora? Calma, aguenta. Tô aqui. Calma. Sim. Né? Eu sempre estou ali direcionada, eu ouvindo a voz de Deus mesmo. Teve um momento que eu estava realmente passando
momentos difíceis mesmo, e financeiramente que é um dos mais. E eu falei assim, Deus, eu não entendo, porque eu sempre me dizia que quando o Senhor aponta, o Senhor paga a conta. E parece que a minha conta não está sendo paga. Fechando, né? Não está. E Deus foi muito claro para mim. Assim, a sua conta está sendo paga sim, mas não do seu jeito. Porque você vê as coisas como o mundo vê. Por que a sua conta não está sendo paga? Porque você queria um carro novo na garagem? Porque você queria mais um par de tênis? Levanta, porque eu estava no sofá. Levanta e abre o seu guarda-roupa e vê quantos pares de tênis você tem. Eita Deus forte, sim. Como não estava sendo pago? Estava sendo pago. Nunca me faltou nada, de comer ou de beber. Estava faltando tênis novo, que estava saindo. Que era de costume. Né? Estava faltando, né? Que você começa sem empreendedor. Você acha que, eu logo só vou trocar de carro, eu vou. Né? Você tem essa. Sim. Que é por isso que muitas vezes a conta não fecha. Por isso. Essa visão que o mundo. Porque o mundo acha que deu certo o dia que você tiver com o carro na garagem. O mundo acha que deu certo porque o mundo é materialista. E você acaba aqui entrando nessa, né? Nós somos criados, né? Até você eu não estou pagando a conta. Eu apontei e estou pagando sim. Mas é do meu jeito. Não que nunca vai ser do meu. Uma hora vai chegar quando eu passar todo esse processo. Porque nesse processo é mais um amadurecimento da nossa parte. É o deserto. O deserto tem provisão. Eu até falei esses dias na igreja. O maná vinha. Mas eles escolhiam. Hoje eu quero picanha. Não. Hoje eu quero. Não. Mas a providência vinha. E vinha na quantidade certa. E se você tivesse um olhinho um pouquinho maior, apodrecia tudo. Porque não era para guardar. Não era para guardar. Como do dia amanhã eu provei novamente. Como a providência, ela vem. Sim. Foi isso que Deus me falou. E quem disse que eu não estou pagando a sua conta? Só não do seu jeito. Aí quando você passar esse processo, você amadurecer, olhar tantas coisas, porque esse processo, nossa, como fez eu amadurecer. Hoje eu posso falar para você, porque eu sou de família evangélica, né? Meus pais já vêm de berço. Sim. Mas uma coisa é você ouvir testemunhos, uma coisa é você, outra coisa é você ser, é você passar aquilo, é você falar, não, eu não conheço o Deus que eu escuto as pessoas falar. Deus entrou com providências na vida. Não, Deus entrou com providência na minha vida. Deus entrou com providência. Eu escuto a voz dele. É diferente. É muito diferente. Não é só de ouvir falar, mas é de realmente estar ali. Ouvir ele falar comigo, direcionar, apontar o que deve ser mudado, o que não deve ser mudado. Mostrar que eu estou no processo. Eu aproveitei toda essa situação, mudou o CLT, tudo para te colocar no processo. E é mais num processo de quebra de eu, do meu autoconhecimento, espiritualmente, de tudo, do que um processo, vamos dizer, financeiro. Isso é bichinho. Sim. Sim. Isso é. Mas é esse trabalhar de Deus que ele usa essas situações. A gente não entende muitas vezes, né, o trabalhar, todo esse processo, mas depois lá na frente, assim, é por causa daquilo, é por causa disso, é por causa assim. Então, uma das coisas que a gente fala muito, o Senhor ele não vai nos dar 1 milhão, sendo que nós não estamos preparados para receber esse 1 milhão. Porque as bênçãos de Deus, ela é real, elas são concretas. Né? Não é para simplesmente, filho, vou te abençoar agora, mas só que eu sei que o mês que vem você não vai ter mais, você vai perder tudo, você vai fazer isso. Então Deus não vai fazer isso.
E Deus prefere a nossa alma, continue assim, obra só um pouquinho, mas você é meu. Exatamente. Né? Que ele está pensando lá no, Ele na enxerga na vida, frente, nós não. ele está no nosso futuro. Né? A gente fala muito isso aqui também. Só se Deus está no nosso futuro, a gente é ciente disso, nós não temos que se preocupar. Porque ele já está preparando o melhor para nós lá na frente. Não é? E até dentro disso, Benção, você já estava casado? Sim. Porque é uma das coisas que eu acredito que muitos casais, hoje em dia, nessas transações, nessas mudanças, porque, como a gente conversou antes dos bastidores aqui, né? Tá todo mundo passando por esse momento de transição, construção. E isso mexe em estrutura, sai da zona de conforto. Você imagina uma coisa e não é. Você planeja algo e não é para planejar nada. Né? Do jeito que você planejou. E como é que foi até isso? Porque se você é uma pessoa solteira, é uma situação. Mas você já tinha seu esposo, já tinha filhos, sim, né? E como é que foi essa administração? Porque tem ansiedade, tem um monte de coisa. Como é que foi isso? É importante você falar isso, né? Porque quando a casa está unida num só propósito, o fardo é mais leve. Né? Então, assim, quando todos da casa entendem, né? Meu esposo é evangélico, né? Então, assim, mas eu tenho um menino de 21, tenho uma de 29 é casada, então tenho um de 21 que mora comigo e o de 10. E o de 21, ele entendeu muito o processo. Acompanhou com vocês mesmo. Ele entendeu muito e eu sempre assim, eu nunca escondi nada, eu sempre chamei ele, o nome dele é Isaac. Isaac, a gente está passando por isso, graças a Deus ele trabalhava, né? Isaac, eu preciso que você me ajude esse mês um pouco mais do que você ajudou o mês passado, esse mês está mais difícil. Ele sempre entendeu. Ele sempre entendeu. Essa situação, ela, quando a casa está ligada com o seu propósito, ela une mais a casa. Ela une. Então teve uma época que quando eu cheguei e falei para ele, eu preciso mais. E o que eu tenho para falar para você é que Deus vai te abençoar por você estar entendendo isso. Deus vai te abençoar. E ele começou a chorar. Ele começou a chorar assim na mesa. Aquilo, eu olhei assim para mim, foi tão... Porque ele é um menino, ele tem 21 anos, ele podia falar, mãe, vai trabalhar, mãe, você toda a vida, né? Toda a vida você nunca me pediu um centavo, era diferente, né? Mas ele entendeu todo um processo. Eu falei, e Deus vai te honrar, eu tenho certeza que Deus vai te honrar com isso. Ele começou a chorar. Quando você precisa que eu te ajude? Eu falei, se Deus quiser, o mês que vem, eu não vou precisar. Então a casa, a rocha, quando ela está unida num propósito só, Deus começa a mostrar verdadeiro quem é quem. Você vê o coração né? A essência mesmo, essência, né? O que está guardado que só Deus sabe, isso vem para fora. Quando maravilhoso. Precisa passar por uns apertos para ver, né? Eu sempre falo. No final de tudo, você vai falar assim, meu Deus, valeu a pena. Valeu a pena. Por que valeu a pena? Porque foi tantas experiências espiritualmente, com pessoas. Deus vai tirando, vai colocando outras que você jamais imagina para te abençoar. Vai tirando aquelas que você acha que iria. Então é um processo tão revelador. Deus vai se revelando, e Ele vai se revelando, vai revelando a face dele. Como um pai presente, como um pai que provê, como um pai que puxa a orelha. Quando, né, eu fui questionar, né, a Deus, e Ele... Tô pagando sim. Tô pagando sim. Vai lá ver os seus tênis. Dá uma olhadinha ali. Dá uma olhadinha. Então, é aonde Ele revela todas as faces. Todas as faces. Quando você está mais triste, filha, eu tô aqui, eu sou teu pai. Vai passar. Espera um pouquinho que vai passar. Espera que eu vou prover.
Eu vou tocar no filho, o filho vai prover, como também posso tocar em outros. É no deserto. É no deserto. Então, no fim de tudo, você fala, é uma experiência que eu tenho que agradecer. Que no deserto, a palavra deserto, o normal a gente já olha assim, já imagina, o que a gente imagina no deserto? Só tem areia. Só tem areia. Realmente, de fato, não tem mais nada, não existe vida. Nenhuma perspectiva de nada no lugar desse. Deserto, né? Mas só que o deserto de Deus é totalmente diferente. Que é dentro do próprio deserto, onde ele pede para você profetizar, como é em Ezequiel. Nós vivemos agora esses dias aqui, né, Érica? Em oração aqui em casa, a gente faz, nossa pastora veio, nossa apóstola veio, e começamos a orar, e na oração, orando, e aí de repente, a apóstola veio para trás, uma palavra. Na hora o Senhor falou assim, profetiza no vale, profetiza no deserto, levanta, agradeça e profetiza, todos os dias, até chegar num ponto que você não vai precisar falar mais nada. Vinha muito essa palavra para mim. Continua. Aí você levanta, você tá assim, meu Deus do céu, aí na hora que você vê, passou o dia, na hora que você vê, meu Deus, gente, eu não orei, não fiz nada, porque você tirou o foco. Né? Naquele dia, aí você já vai dar meio dia, meu Deus do céu, eu fiz isso, mas... aí você vai e volta, não é? É a mesma coisa quando a gente quer levantar de madrugada, orar na madrugada, você quer orar. Não sei se aconteceu isso com você, né? Até uma fase descontraída agora um pouco, mas tipo assim, nós estamos orando na madrugada, né? Você tá lá, Senhor, Pai, abençoa e tal. De repente me entra uma outra coisa no meio, com Deus a ver. Não é? Ou você tá lá e acaba que você dorme, porque a canseira, o sono é tanto, você acaba que... Aí Deus olha para você, meu filho, olha aí, né? Mas de uma forma assim, descontraída, mas só que é uma forma da gente ver, a gente olhar, é a interpretação das coisas. Né? Uma das coisas que a gente tem dito em outros episódios aqui, sobre a própria internet hoje, que é uma dos grandes, vamos dizer, propulsores da ansiedade, até uma das coisas que nós vamos falar aqui daqui a pouquinho a respeito da ansiedade, que hoje, se acaba uma internet, se acaba um sinal, se você fica sem internet, você fica, meu Deus do céu, tá faltando um braço. Né? Não sabe o que fazer da vida. Não sabe o que faz da vida. Então, é a mesma situação, tanto de um deserto com a parte de tecnologia, porque você interpretar o que as pessoas veem nas redes sociais, idealizam como se fosse tudo aquilo, mas ninguém sabe o seu particular. Você passou por tudo isso, se você estivesse publicando nas redes sociais, você ia publicar isso? Não. Nunca. Não. Então, por isso que a questão da interpretação, por isso que hoje está tendo muita questão de julgar, de apontar, né, as vidas das pessoas, mas a verdadeira realidade é só o nosso Deus que sabe, né? Por que não aponta nas redes sociais? Porque as redes sociais é um lugar mentiroso. Sim. E se você aponta nas redes sociais isso, as pessoas... não chega perto. É isso. Porque as pessoas querem ver na rede social aquele mundo mentiroso, que não existe. Quanto a gente sabe que tem esses coach, nada contra, que aluga esses carros e vai lá e faz aquelas propagandas. O carro não é dele, é alugado. Sim. Mas ele passa que ele tá milionário. E as pessoas... Agora, isso? Se aparece lá, olha, eu tô andando de ônibus, olha, minha situação as pessoas não... Sim, que até então... Por isso que é uma rede mentirosa. Sim, que até então, devido a todo esse tipo de comportamento, agora o que está viralizando a questão das próprias redes sociais todas é a autenticidade. Não enfeite o pavão, não. Está dessa forma já. Já entrando em 2025, já está dessa forma. Seja você. Vocês são profissionais, você é profissional, você é isso, aquilo. Então, se você é profissional de fato, então mostre o seu conhecimento. Exatamente. Autêntico. Né? Então, se o Francis é sorridente, se o Francis briga, seja desse jeito, para mudar. A doutora é assim, assim, assim. Cada um na sua essência, sem precisar mudar nada. Né? Então, veio dessa forma. E dentro disso, doutora, até antes da gente entrar na ansiedade, a doutora passou por todo esse deserto, né? Por todas as situações. E depois desse deserto, como foi? Quando Deus... Aí é no tempo dele. Sim. Né?
tudo é no tempo dele, não é no meu, não foi no meu. Não adiantava eu falar, daqui, eu estou fazendo planos que eu vou encher a agenda esse mês, né? É a internet, você pega tanta coisa. Aí você tem que pegar uma agenda, vai, escreve lá, que você quer 20 mulheres para atender em um dia. A gente fica milionário, né? Só de... Aí você faz a conta, nossa, mês que vem vai acontecer isso. Sim. Não era a hora ainda, então não vai acontecer isso. Né? Não, e eu fui entendendo isso também, porque no começo eu também entrei nessa, eu achava que era assim mesmo. Né? Você falou isso, eu lembrei de um sonho que eu tive assim, muito. Eu peguei uma agenda e coloquei lá, nem me lembro quantas mulheres que eu ia atender, fiz essas contas e realmente achei que aquele mês eu ia orar e eu ia ficar tudo acontecer. Né? E comecei a orar em cima desse tanto de mulheres lá. Sim. E eu sonhei que eu estava sentada e que tinha muita conversa. Eram muitas conversas. Eu não via muitas pessoas, eu via conversas. Muitas vozes, né? Muitas vozes. E eu levantei e falei assim, nossa, eu não estou aguentando tanta conversa. E levantei assim e acordei. Nossa, mas que sonho esquisito, né? Que coisa, né? Aí Deus falou assim, isso é as mulheres que você me pediu. Você não está me pedindo tudo isso de mulheres? E se eu te der tudo isso de mulheres, você vai largar. Foi aí que eu comecei a entender. Forte. Se eu te der, eu posso te dar. Mas você vai permanecer? Não vai. O sonho me mostrou, eu estava ficando... Eu levantei e falei assim, eu não aguento mais. Sufocada, né? Sufocada. Não é o tanto de mulher que você está me pedindo. Você ainda não está preparado para isso. Eu falei, meu Deus, quer dizer, não faço mais essa agenda com esse monte de mulheres. Vamos mudar a rota, porque não é. Então, Deus vai te direcionando, né? Assim, vamos ver até onde ela vai. Não adianta você entrar nessas dicas, não. Sim. Não adianta. Calma, que eu vou te dar esse tanto de mulher. É na minha hora. E conforme você vai amadurecendo. Então, aos poucos as coisas foram acontecendo, foram fluindo. Sim. Aos poucos. E aí a gente também vai se mudando aquele padrão, de vida que, né? Isso serve também para a gente começar a olhar financeiramente. A administração do dinheiro. Coisas que eu não sabia e Deus me mostrou. Você tem que aprender a administrar dinheiro. Vai fazer um curso para aprender a administrar dinheiro. Para viver com um pouquinho que está entrando. Mas se você souber administrar, coisas que eu nunca nem imaginava. Sim. Então foi acontecendo aos poucos e eu fui começando a aprender a administrar. E quando você menos espera, as coisas deslancham. Vai abrindo uma porta que você jamais imaginou. Dali, né, disso tudo, eu comecei a ir em igrejas, coisas que eu jamais imaginava. Então ele abriu essa porta que eu falei assim, gente, Deus, mas eu ia atender mulheres. Nunca pensei em pegar um microfone e falar com mulheres em igreja, como eu te conheci lá na igreja. E aquele dia eu tinha muito mais de 20. Então Deus vai abrindo, ele vai moldando, ele vai mexendo, ele vai te preparando para isso. Porque o meu projeto era só atender mulheres ali, online ou presencial. Cada uma individual, né? Pega a visão aí, Érica. Eu tenho mais, eu tenho mais. Sim. A sua visão é muito pequena. Eu tenho muito mais. Eu vou ampliando à medida que você vai crescendo. À medida que você vai saindo do leite. Porque é bíblico.
Eu não posso te dar 30 mulheres, você ainda tá no leite, você ainda tá rasa. Você tá rasa, se eu te der 30, você vai desistir. Mas não fica estacionada achando que você vai ficar no leite aí. Você já é adulta, já tem que começar a crescer, para ter um alimento mais sólido. Porque eu quero te dar 30, 20 mil. Eu quero. Quando eu ficava um pouco estacionada, porque é da gente, também quando começa as coisas, tá bom, então somos agora, humanos, né? Aí Deus já puxou minha orelha também. Não, senhora, não é só isso que eu tenho mais. Então vamos sair dessa zona de conforto, já está na hora de você crescer e mais. E assim a gente vai crescendo e passando o processo. E passando. Sim, é maravilhoso isso, né? Estamos tendo já um direcionamento aqui gigantesco. A Érica está aqui, né? A nossa faz parte da equipe. A Érica está aqui, falou assim, pega a visão aí, Érica. Né? Mas é algo realmente direcionado de Deus, de tudo que ela está falando. Porque queira sim, queira não, para tudo na nossa vida, o pro cristão é diferente. Uma coisa que eu falo muito, nós não somos todo mundo, não tem como nos comparar com isso, comparar com aquilo, porque para nós é diferente. Não adianta falar que é igual ao fulano, é igual a situação do ciclano. Talvez nós estamos na mesma situação, mas por ser é diferente. Deus trabalha com cada um de uma forma. Não é? Cada um de uma forma. Totalmente. Porque Ele sabe o que você precisa. E o que eu preciso, Ele sabe. Então não vai ser igual o processo. De jeito nenhum. E o Senhor trabalha com cada um de uma forma. Né? O propósito, eu já ia imaginar que um dia, né, te conheci e um dia eu lembrava assim, traz ela, chama ela, sempre de conectar pessoas, né? Que até uma pessoa que está vindo aqui, que ela vai estar aqui sábado gravando também, que é a Tatiana, hoje está apresentando, conectando a Tatiana juntamente com você. Ela é terapeuta cristã, sexóloga também. Entendeu? São conexões. Né? Através dessas conexões, grandes coisas vão acontecendo. Conexões de Deus. Sim, né? Totalmente. Conexão que Deus vai trazendo, que Deus... Né? Não, totalmente. Vai alinhando para a vida da gente. E eu tô vendo uma coisa aqui, gente, que eu acho que vai ter mais episódios dela, viu? Que é muito gostoso de ouvir, de falar. E nós só estamos no comecinho. Nós só estamos no comecinho de tudo ainda. Né? Mas só que agora vamos dar só uma aceleradinha. Mas um exemplo, porque para deixar aquele gostinho de quero mais, viu, gente? Tá extraordinário. Tá maravilhoso isso tudo. Viu, Dessa? Depois desse processo todo, né? Passou por esse processo, família, tudo isso, o Senhor o tempo todo mostrando que Ele estava presente na sua vida ali. E como é que foi? Você largou, você separou CLT, você separou emprego, saiu do emprego, acabou tudo isso e você se tornou, queira se tornar empreendedor. Sim. Né? Você deixou o conforto total e se tornou-se empreendedor. Como é que foi esse início de caminhada? Né? E empreendendo, esperando, como você mesmo contou, né? Fazia agenda de 20 mulheres, isso, aquilo. A gente imagina muita coisa. Muita coisa. Mas como é que foi ver isso e chegar aonde você chegou hoje? Então, é o que eu falei. As coisas vão acontecendo no tempo de Deus. E quando você menos imagina, você olha e fala, gente, hoje eu tenho tudo aquilo que eu pedi lá atrás. E a gente queria? Todo dia, claro. Queria questão nem de um mês, dias. Foram um processo longo de 2 anos, como eu falei. Sim. Né? 2 anos. E hoje eu olho e falo, tudo isso eu pedi em oração há 2 anos atrás. Tudo que eu tenho hoje foi pedido em oração. Hoje eu tenho. Que foi pedido em oração. E você confiou, você teve fé, porque a gente tem que orar e temos que ter fé. Exatamente. A gente tem que, agora eu vou falar um pouco sobre a terapia, a gente tem que trabalhar a mente e o espiritual. Em todo tempo Deus fala,
E você tem que trabalhar a sua mente, porque se você não trabalha a sua mente, você vai adoecer. Se você não trabalhar a sua mente nesse processo do deserto, porque é um altos e baixos. O tempo todo. Né? Tempo e todo. aí, se você não tiver muito firme, alinhado o seu espiritual, principalmente o seu espiritual, alinhado o seu espiritual e você trabalhando a sua mente, vai acontecer. Eu tenho fé, né? Eu creio. Proferi, né? Quando você está alinhado, não que você não vá, né? Não vai ter aflição? Sim. Sim. É bíblico. Sim. Você vai ter um momento que você está mais triste, um momento que você está mais feliz, mas você tem que estar sempre ali, ó, focado. O que ele falou, eu estou pagando conta. Eu estou direcionando. Se eu estou direcionada, eu vou alinhar aqui. E alinhar a minha mente. Eu sempre, uma coisa que eu sempre falo, quando o inimigo vier com mentiras na sua mente, porque ele vem com muitas mentiras. Sim, o tempo todo. Não vai dar certo, não é pra você. Você não é capaz. Você não tá vendo aí, ó? Cadê as 20 mulheres que você falou? Não veio. Então, quando ele vier com mentiras, você tem que estar com a mente muito alinhada no seu espiritual. Não vai acontecer. Sim. Porque se você acreditar nas mentiras que o inimigo conta, você vai ficar doente, ansioso e não vai acontecer. Não vai acontecer. Não. Então, alinha o seu espiritual, alinha a sua mente. Não acredita nas mentiras do inimigo. Não olhe as circunstâncias do momento. Não para olhar. Porque se você olhar também, você fica... Estagna na hora. Sim. Você fica... Sim. Em todo o tempo, Deus sempre me falava, olha além. Olha além. Não olha agora. Não olha o que você está passando agora. Olha além. Porque se eu olhar, se parar e olhar o que você está passando, não faz. Vai ficar. Realmente. Vai ficar. Realmente. De fato. Todo o tempo Deus pede para você olhar além. Olhar além. Olhar além. Realmente. E ó, gente, que veio aqui agora fresquinho, qual é a voz que você está ouvindo? O que você está escutando? Né? Muitas vezes as nossas decisões somos sozinhos, porque nós não temos com quem conversar. E uma das coisas que eu sempre falo, para ter o discernimento simples e básico, o que é de Deus não te traz incerteza, dúvidas, angústia, te traz paz. Você acabou de ouvir que a Vanessa acabou de dizer, que a doutora acabou de falar a respeito disso. Não olhe para as circunstâncias, não fique atento em isso, aquilo, senão de fato a gente para. É pessoas nos apontando, é gente que não acredita, é família que você é louco, você é sonhador, você é isso, aquilo. Mas só que quem tem a visão é você, não são eles. Deus que nos dá, é Deus que nos entrega as coisas. Então, a partir do momento que a gente entende isso, que quem tem a visão é você e não são eles, aí você começa a ouvir a voz certa. Vão te chamar você de louco, de tudo que imaginar. Mas só que depois, a glória de Deus é resplandecida. Sim. Aí depois, que esse é o principal propósito, né? Que o Senhor seja resplandecido através de nós. Que nós somos testemunhos vivos de tudo isso. Não é? Então, fica essa perguntinha para a gente finalizando agora. Esse primeiro bloco. Qual é a voz que você está escutando? E fica aí com os nossos patrocinadores. Já estamos de volta com o tema ansiedade. Já a gente está de volta.
Fala, jovens, estamos de volta. E que bato aqui nos bastidores, que delícia. Como é gostoso a gente falar de Deus, como é gostoso a gente falar de Cristo, né? As coisas vão se encaixando, são conexões, são coisas tão perfeitas. Mas, como eu disse, o tema que nós vamos voltar agora, para vocês casais ou mulheres, ansiedade. Doutor, acredito que é um dos males do século hoje. Nos fala um pouquinho a respeito do que a ansiedade está causando, o porquê tem essa ansiedade, o que está acontecendo com as mulheres de hoje em dia, né, que tem muitas, devido a todas essas circunstâncias que a gente está vivendo, acelero de tempo, que Deus diz, né, está na palavra que isso iria acontecer, mas muitos não sabem, né? Mas trazendo para a nossa verdadeira realidade e dentro do seu trabalho, nos fale um pouco a respeito de tudo isso. Bom, como eu sou terapeuta cristã de mulheres, né? Atendo mulheres, e realmente a maior queixa é a ansiedade. O mundo é ansioso, o mundo nos leva a isso, a ansiedade. As crianças são ansiosas, né? E como a gente sempre está falando, se a gente olhar com os olhos do mundo, realmente a gente tende a ficar cada dia mais ansioso. Isso está afetando todas as idades, né? Não tem idade, é homem, é mulher, é criança, é no geral, né? Como eu atendo muito mulheres, eu posso falar um pouquinho do que eu percebo nas mulheres. As mulheres hoje em dia são donas de casa e também elas são provedoras. A maioria das mulheres são provedoras. Elas provêm a casa. Ou seja, teve inversão de papel. A inversão de papel, ela traz uma ansiedade muito grande para a mulher. Que é uma responsabilidade que o homem que provê, exatamente, o homem que foi programado e feito para esse tipo de situação, e a mulher pegar tudo isso para si. Ela tem que dar conta de tudo. Sim. Então ela não é só mais a dona de casa. A casa também é dela, os filhos também é dela, e é a responsabilidade de prover uma casa. Isso não só deixa a mulher ansiosa, como a mulher extremamente cansada, que é o que eu observo hoje. As mulheres estão cansadas. As mulheres estão cada vez mais ansiosas. Por quê? Porque estão no papel que não é delas. Meu Deus, que até então, devido a toda essa invertida de papel, essa troca de papel, elas não acabam também não se cuidando. Exatamente, elas não têm tempo para nada. Hoje em dia, isso tudo leva a uma ansiedade. Porque você está carregando uma casa nas costas. E amanhã? Como vai ser amanhã? Porque a ansiedade é o amanhã. É sempre o amanhã. O momento ali nem lembra, né? Ninguém fica ansioso pelo que passou. Não, amanhã tem que pagar isso, pagar conta, semana que vem tá chegando não sei o quê. Você não fica ansioso pelo que passou, mas você fica ansioso pelo que vai acontecer. Como vai ser? E amanhã? Será que eu vou ter? Será que eu não vou ter? Às vezes idealiza tanta coisa, que imaginando que vai acontecer uma coisa e sofre desnecessariamente. Por coisas que não vai acontecer. E não vai acontecer. A maioria das vezes, tudo aquilo que você fica a noite sem dormir, pensando, e aquelas crises de ansiedade, não acontecem. Não acontece. É tudo psicológico mesmo, é tudo o eu mesmo ali que é a nossa maior guerra, né? O eu com eu. Guerra ali. O eu com eu. Né? Sim. É aquilo que a gente também acabou de falar. Você está ouvindo quem? Qual voz? Qual voz você está ouvindo? Porque se você estiver ouvindo aquela voz, não vai dar certo, não vai acontecer, não. Você vai ficar ansiosa. Você vai ficar ansiosa. E amanhã, como é que vai ser? E você vai ficar ansiosa. Qual voz você está ouvindo? Eu te garanto que essa não é a voz de Deus. Deus não vai ficar pondo ninguém na parede. E agora? Não, pelo contrário. Né? Pelo contrário, a palavra nos fala. Viva o
hoje. Não fica pensando que vai ser. Porque a maioria das mulheres não é que ela pensa no amanhã, amanhã é sexta-feira, o que vai ser na sexta? Não, pensa muito para frente. É que as mulheres é um instinto, né? É um instinto de vocês, quer assim ou não. Vocês estão lavando roupa, vocês estão pensando na comida não é? Lá na frente. Você tá cuidando da sua casa, mas você tá aqui, nossa, fulano, meu filho não chegou, cadê o marido que não chegou, e não sei o quê. E aí já vai, né? Acarretando aquele monte um monte de coisa, aquele monte de obrigações que não fora, as obrigações todas tem que fazer. Então, a inversão de papéis realmente ela trouxe uma ansiedade para as mulheres. Sim. É o que eu vejo bastante nisso. E até dentro disso, dentro da ansiedade, eu acredito que desencadeia várias situações. Sim, né? E qual é uma dessas situações, se tem uma ou duas ou até mais, até a doutora pode ficar à vontade referente a isso. Se você ficar muito ansioso, você vai acabar ficando depressivo também. A ansiedade também vai te levar a depressão. Sim. A ansiedade, quem tá com ansiedade a mil não dorme. Você não consegue dormir porque a tua cabeça não para. Ela não para. Você vai acabar ficando ansioso, depressivo. Que se torna refém daquela situação. Eu sempre falo, a depressão é mais do passado. Quem tá lá vive muito pelo passado. Remoendo aquilo que se foi. Ansiedade. Eu poderia ter feito desse jeito e eu não fiz, e aquilo vai te dando, você vai ficando depressivo, porque, a ansiedade é lá na frente. Excesso mas se você ficar muito ansioso, também vai te dar uma depressão. Fora isso, vai te dar várias doenças. Você precisa dormir, o seu corpo precisa de uma noite de sono. A sua mente precisa descansar, você precisa levantar disposta. Tudo isso vai te acarretando. Pressão alta, labirintite. Esses dias eu estava conversando com uma moça, ela, tô com crise de labirintite. Ansiedade. A ansiedade está tão alta que está te dando crise de labirintite. E cada pessoa tem uma reação, vai ter uma reação. Cada um. Eu não tenho pressão alta, não é da ansiedade. Claro que é, você não dorme. Você vive com aquela, a 1000 por hora. A pressão vai subir. Realmente. E até, doutora, deixa eu te perguntar, acredito que fica até dentro disso tudo, qual está sendo o maior medo das mulheres hoje? A gente sabe, como a gente acabou de falar a respeito da ansiedade, troca de papéis, isso tudo, mas só que, queira sim ou não, acaba se adaptando, por mais sobrecarregada que a mulher esteja, Ela se adapta nisso. Mas porque em todas as mulheres eu acredito que acaba sendo generalizado isso. Qual é o maior medo delas encararem essa realidade e de não conseguir conquistar um sonho, uma viagem ou algo que acaba criando uma barreira muito grande na frente dela ali, e esse medo que impede? Porque assim, cada caso é um caso, Tem muitas que medo é filho, tem muitas que, por incrível, que assim falam, marido. Sim. Muitas talvez devido ao caso do comportamento, já sabe, se eu fizer isso, aquela reação dele vai, meu Deus. Então, o marido, o casamento se torna um Deus. Quando você põe o seu casamento, o marido acima de Deus, isso não vai dar certo, você vai ficar ansiosa. Então tem muitas mulheres vivendo uma ansiedade com medo de perder o marido, porque tirou o foco em Deus. Sim. Muitas mulheres é o futuro financeiro mesmo, perca de emprego. Então tem muito. Sim, então, ou seja, são vários medos. Mas se você está nos assistindo até agora, voltando um pouquinho o que a gente já falou aqui hoje, até que ela se tornou um exemplo, a família toda alicerçada no mesmo propósito. Ela acabou de dizer também que existem mulheres que trocam, inverte, coloca Deus em segundo lugar
põe família, marido, blá, 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 em primeiro. E Deus está ali. E esquece, inverte a posição. E nós ouvimos, acaba sendo o testemunho de vida da doutora aqui, ela mesma disse, se não fosse a família dela, desde filho, marido e ela, se não fosse essa junção firmemente em Cristo, eles não teriam conseguido passar pela situação que eles passaram, pelas crises, né? Eles estavam passando por isso e aquilo, tinha todos os medos também. A doutora é ser humano. Ela não é, a senhora não é Mulher Maravilha. Não existe, não é super-heroína. Não tem poderes. Ela é mulher também. Passou por todos esses medos que a gente está falando aqui mesmo. E ela tem as mulheres que vêm fazer a terapia com ela e tem tudo isso. Então, pegue esse exemplo, pegue esse direcionamento que a doutora está nos passando hoje aqui. Eu já atendi mulheres que já chegou a falar para mim assim, mas você não sabe o que é ter uma ansiedade. Eu falei, claro que eu sei o que é ter uma ansiedade. Como eu não sei? Todo mundo acho que já passou por uma coisa, claro. Eu acho que assim, um momento você vai ter uma ansiedade. Existe aquela ansiedade. Será que vai dar certo? Tô fechando um contrato. Será que vai dar certo? Isso é normal. Isso é normal. O corriqueiro do dia a dia. Isso é uma coisa normal. Momento, né? Eu tô ansioso porque eu tô esperando uma ligação para saber se vai dar certo. Isso é normal. Sim. Não é normal aquela ansiedade que você não dorme, que você tem aquele sufoco, tô tendo aquelas crises de ansiedade. Essa não é normal. É isso que você tem que tentar controlar, né? Essa agora. A ansiedade, ela faz parte da vida da gente. Do dia a dia. Desde que tenha controle. Desde que tenha controle, né? Desde que você esteja ali e perceber que está passando do limite. Tudo tem que perceber que está passando do limite. Tô pensando muito lá no passado. Eu vou ficar depressiva. Então já tem que... Um sinal já tem que estar ali de alerta. Já tô ficando sem dormir pensando nessa situação. Alguma coisa já está errada. Eu não faço mais nada da vida a não ser pensar nessa situação. Já tem um alerta aí. Já tá a pessoa que está criando, né? A pessoa está criando essa barreira em volta dela mesma. Exatamente. E achando que talvez a situação é pessoas que é normal, é uma fuga, né? É uma fuga. Uma fuga de cada mulher, de cada um de nós, de apontar situações. Nunca somos nós, né? Exatamente. Isso aí é sempre o filho, é sempre o marido, é sempre... Nunca é eu. Sim. Até uma vez na Crioula Bíblia, quando eu congreguei lá, o Wagner, na época, pegou um espelho e colocou os jovens com esse trabalho. Pôs o espelho lá no púlpito assim, e foi um por um. Jesus está lá no espelho. Conversa com ele de frente a frente. Doutora de Deus. Que experiência que foi. É um algo assim. Como é que é o psicológico? Né? O Senhor está aqui na tua frente, está sentado na sua frente, querendo te ouvir todos os seus medos. Não tem mais ninguém aqui. Só está você e Cristo. Falo pela experiência que eu vivi. Tá, gente? Os 5 primeiros minutos não saía a voz, suava frio, aquele monte de coisa. Mas o amor, o poder do Espírito Santo de Deus que está envolvendo aquele momento ali é tão grande que na hora que você menos espera, você já contou a vida inteira. Mas é Deus que faz isso. É o Espírito Santo que nos convence disso. Entendeu? Então, isso que a gente está vivendo está tão gostoso, né? Então, se vocês pudessem, que vocês sintam que a gente está sentindo aqui, que está maravilhoso tudo isso. Essa conversa, esse bate-papo, está maravilhoso mesmo, de verdade. E, dentro de tudo isso que está sendo dito, eu acredito muito também que não tem só as mulheres que fiquem nessa circunstância depressiva, que também existem as mulheres também que perseveram, não tem? Com certeza. Existem também as mulheres que assim, vai dar certo, eu vou fazer, é assim, não olha pelo que está vivendo, não olha isso e faz a coisa acontecer. A doutora também atende mulheres dessa forma? Já teve experiências com mulheres assim? Franz, por incrível que pareça, todas que eu atendi é assim. Eita, glória a Deus. As mulheres, elas chegam, Sim. né?
eu tô depressiva, isso aqui. Depois você começa na sessão, elas começam a olhar, porque elas têm uma força muito grande. E aí começa a pôr para fora aquilo. Sim. E aí, quando termina aquele prazo das sessões, fala, eu não sabia que eu era essa mulher. E essa mulher, nós somos essa mulher. Mas é uma fase, é um processo que você passa, né? Às vezes a gente não acredita na gente. E aí você passa pela terapia e fala, meu Deus, eu sou capaz mesmo, eu passei, eu venci tudo isso, sim, você é essa mulher, só que estava só guardada ali dentro. Uma sessão de terapia pôs essa mulher para fora. E a partir de hoje, você não aceita. Você é essa mulher. Forte, guerreira, batalhadora. E acima de tudo, nós temos um Deus. Acima de tudo, tudo, tudo. É isso que eu mostro para as mulheres nas sessões. Acima de tudo. Acima a ansiedade. A ansiedade é porque eu não confio em Deus. Mas eu confio em Deus. Mas então põe em prática. Não é só falar. Não é só falar. Eu confio em Deus, eu creio, eu tenho fé. Mas eu tenho fé porque ele faz na vida da minha irmã, mas na minha não vai fazer. Na minha não faz. Mas eu tenho fé. Não, ele vai fazer na sua. Ele vai fazer na sua. Ele faz na sua, ele faz na da sua irmã. Acredita, traz isso para você. Traz essa fé para você. Já ouvi, mas depressão, ansiedade não é coisas de Deus, não é coisas de quem está em Deus. Não, são fases. São fases. São momentos. Que queira assim, queira não, a chave está nas nossas mãos. Aí você olha para dentro de você. Você não sai desse e fala, meu Deus, quanto tempo eu fiquei ali passando por esse problema, tanto tempo eu fiquei, Sim. Basta algumas decisões, basta, muitas vezes você fala não, sempre falo. O não é libertador. Basta algumas coisinhas você aceitar. O não é extraordinário, não é que você vai falar, nossa, mas eu consigo. Consegue sim. E quando você achar que não consegue, Senhor, eu não estou conseguindo. E aí ele me ajuda aí. E até então, um dos efeitos de todos nós, queira assim, queira não, é buscar em pessoas. Exatamente. Né? E muitas vezes a gente busca em pessoas e vai em pessoas erradas, que ao invés da gente de nos edificar, acaba falando que fere muito mais, é onde as pessoas se afundam cada vez mais. Né? Nosso Deus mesmo diz, venha como estás. O Senhor não se preocupa com a situação, com o pecado, com o que fez ou deixou de fazer. Deus não ora dessa forma. Uma das coisas que a gente tem que se habituar é sempre, independente da situação ou a situação em si, está acontecendo algo, fala assim, o que Deus faria nesse momento? O que Jesus faria nesse momento? Qual é a forma que ele agiria aqui nessa situação? E pode ter certeza que a resposta vem. Se você estiver conectado, entendendo o que é para ser feito, não é? A resposta vem, a coisa vai acontecer naquele momento, e na hora que você menos imaginou, tudo já passou, tudo já aconteceu, e você não consultou as pessoas. O autoconhecimento, quando você começa a se conhecer, tal situação vai me deixar ansiosa. Então você já começa a trabalhar aquilo. Senhor, aquieta minha alma. Tem um louvor que fala, aquieta minha alma. Quando eu percebo que eu estou em algumas situações que eu vou ficar, Senhor, aquieta minha alma. Aquieta minha alma, aquieta meu coração. Porque se eu não ficar quieta, eu não escuto a voz de Deus. A ansiedade você não escuta a voz de Deus. De jeito nenhum. A gente sai desgovernado, né? Você sai fazendo coisas que... Então, aquieta minha alma, porque eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso ser direcionada por Deus. Não deixa eu dar um
passo que não seja direcionado por Deus, porque vai dar errado. Vai dar errado. Então, aquieta minha alma. Eu preciso ouvir sua voz. Eu preciso ouvir a sua voz. Porque sempre é a voz dele, é sempre sobre ele, é sempre o que ele quer, a direção é dele, é ele que aponta, é ele que... Eu tenho que ouvir a voz dele. Então, uma pessoa ansiosa, ela vai fazer besteira. Porque ela não vai ser direcionada por Deus. Ela não... eu preciso de uma resposta sua agora. Não dê. Perca um negócio, mas não dê essa resposta agora. Vai embora, descansa. Porque você agiu no calor da emoção. Você está ali pressionado. Você vai fazer besteira. Sim. Não deixe ninguém te pressionar. Não, eu vou embora, eu vou descansar, eu vou aquietar minha alma, eu vou falar com Deus, eu vou deixar essa ansiedade de lado. Aí já vai vir aquela voz, mas se você não fizer agora, você vai perder. Isso é um negócio, eu perco. Eu perco porque lá na frente eu vou ganhar. Uma coisa que eu aprendi muito no meu processo, eu perco para ganhar. Eu tenho como ganho as perdas. Começa a trabalhar isso. Eu não estou perdendo, gente, eu estou ganhando. Aquieta sua alma, porque você está ganhando. Com Deus você nunca perde. Então por que esse desespero todo, essa ansiedade toda? Meu marido vai me deixar. Deixa. Mano, deixa. O que você vai fazer? Não tem o que fazer. Abre mão dos caminhos do Senhor do teu marido? Esquece que a salvação é individual. Deixa ele deixar. Se tiver que ele deixar, deixa ele deixar. Só aquieta. Assim, não vai deixar, porque Deus trabalha, Deus move, Deus faz. Primeiro faz assim, né? Mexe em tudo. Tem situações que você olha e fala assim, gente, o marido dessa mulher, ele ainda não aceitou Jesus por causa da mulher dele. Mas ela é evangélica. Ela é evangélica, mas infelizmente ele ainda não aceitou por causa dela. Porque ela não deixa Deus trabalhar. Né? Por exemplo, assim, Senhor, faz assim no meu marido, tipo, orando, né? Senhor, eu te entrego, eu passo 5 minutos, vai lá, não, deixa que eu faço. Ela não consegue deixar Deus trabalhar na situação. A ansiedade, quando vai ver, já fala coisas que não deve. A ansiedade não deixa você ficar de boca fechada e falar a hora que deve. Você já sai atropelando, falando coisas que não é para falar, falando coisas na hora errada. Isso tudo tem que ser trabalhado. A mulher sábia, ela tem que saber a hora de falar, ela tem que saber a hora de se calar. Ela tem que controlar essa ansiedade. E viver aquilo que Deus quer pela vida. Há momento para todas as coisas. Olha, gente, olha hoje. Há momento para todas as coisas. Aquieta a minha alma. Qual voz você está escutando? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Há gente. Há momentos para todas as coisas. Não é? A gente vê essa passagem na Bíblia. Eclesiastes, sim. Né? E vê, né? Pastor prega, mas quando você começa a viver e perceber ela, que realmente há momentos para todas as coisas. E quando você sai, não é o momento e você fala, quando não é o momento e você faz, dá errado. Dá errado. Aí você fala, não é o momento. Eu me precipitei. Realmente há momento para tudo. Né? Há momento para chorar, há momento para sorrir, há momento para perseverar, mas também há momento que a gente tem que recuar. Né? Uma das coisas que eu aprendi muito nesse meu processo é recuar. Antes a gente ouvia muito, né? Quem recua é covarde, isso aqui. A gente recuar é onde a gente tem a visão que o Senhor nos dá de amplitude. Recuar significa perda.
para nós. Uhum. A gente acha que vai recuar, tá perdendo, tá dando um passo para trás, tá andando para trás. Porque é o que o Senhor falou para mim. Eu não vejo como vocês veem. O processo, eu não vejo como vocês veem. Você está recuando, tenha como ganho as perdas. Você não está perdendo, você está ganhando recuando. Uhum. Mas na cabeça da gente não. Na cabeça da gente está andando para trás, a gente está perdendo, a gente... Fiz tudo isso, estou perdendo, jogando tudo para fora, tudo para cima, né? Nossa, fui até aqui, agora vou ter que voltar para trás. E aí você vai perder se você se manter no lugar que você está. E Deus está mandando você recuar. Aí, você vai aí sim você vai perder. Sim. Por isso que o seu espiritual tem que estar muito alinhado. Por isso que a sua ansiedade tem que estar lá embaixo. Porque senão você não vai ouvir a voz de Deus. Se não ouvir a voz de Deus, vai tomar o caminho errado. Vai se arrepender. Realmente, até dentro disso, doutor, esses dias eu estava... Vem muitas estratégias que Deus me dá, vem muitas situações. E eu falei assim, meu Deus do céu, eu tô ficando louco já. E como assim, como assim? Aí tem essa bênção que Deus colocou na minha vida, essa irmãzona em Cristo, a Érica, falou assim, bênção, é assim, assim, assim. E ela começou a viver isso também, de estratégia. A partir do momento que ela assumiu o que Deus entregou para ela começou a entender o que eu falava para ela. De ter essas visões, né? Além da situação. À frente. Mas só que a gente tem que aquietar a alma, senão a gente não consegue administrar. Então eu estava chegando num ponto, eu falei assim, Érica, meu tic-teco tá batendo no outro, porque, meu Deus. E aí até eu cheguei, porque eu procuro a minha pastora em situações que realmente nesse ponto. Tem coisas que nós temos que resolver, né? Tudo tem que levar, sim, né? Sim. Então eu assim, é no secreto você e Deus. Eu disse, apóstolo, eu preciso da senhora. A senhora vai estar por aqui e tal. Ela veio, elas vieram para ir no monte, tudo, elas foram no monte. Depois passaram aqui, ela foi mexendo no cabelo dela, tudo. Passaram aqui e vieram para orar. E começou, Deus deu uma direção que em uma semana que eu posicionei, olha como em uma semana que eu posicionei, mudou tudo. O que eu precisava para aquele momento, para aquela semana, eu coloquei datas, certo? A data era até amanhã, já aconteceu tudo. Só de ter ido, aquietado a alma, porque senão se a gente não aquieta a alma, não tem... Posicionado, que posicionou, é a chave. Porque Deus deu uma direção, a apóstola escrevia, assim, assim, essa é a chave, Francis, que está sendo entregue para você. Siga isso aqui na risca. Agora, se você não aquieta a sua alma, você consegue direção? Aí, se você não se direciona, você não se posiciona. Sim. E aí não vai dar certo. E você vai ficar até chegar uma hora que você vai começar a ter crises e crises de ansiedade mesmo. Sim. Né? Crises bravas mesmo de ansiedade. Realmente, de fato. Por falta de aquietar, ouvir e direcionar. Porque é um conjunto. Porque Deus aponta, mas você tem que se direcionar, você tem que se posicionar, se levantar e se direcionar, se posicionar, porque senão... Você, oração, ore e ação. A falta de posicionamento também é uma das coisas que eu vejo muito nas mulheres, a falta de posicionamento. E a falta de posicionamento faz você ficar estagnado. Você não avança, você não sai daquela situação. É o que eu comentei. Muitos maridos ainda não aceitam Jesus por causa da esposa. Falta de posicionamento. Dela. Sim. Se ela tivesse posicionado, o marido já tinha aceitado Jesus. O marido não vai na igreja, aí fica lá um pé lá, um pé cá, porque o marido não vai. Então ela não se posiciona. Fica aquela guerra. Mas se eu se posicionar, eu perco o marido. Se posiciona pra você ver. Você não perde o marido e ele ainda vai para isso. Realmente. Vocês viram que direcionamento de Deus para nossas vidas. Para vocês, mulheres, eu estou pegando a dessa aqui também. Homens posicionados. Sim, claro. Porque as mulheres esperam isso. Sim. De homens posicionados. De ter aquela firmeza, né? Firmeza, com o seu papel, com cada qual. Homens, né? Assumindo sua casa,
sua liderança. Pegando a responsabilidade ali, né, com seus filhos, com tudo. Com tudo. Né? E principalmente o amor. Uma das coisas que foi falado agora também esses dias aqui de gravação, o amor. Por mais que nós temos tudo isso, essa palavrinha é muito poderosa. E é o principal, é o amor. É uma das coisas que nós não podemos deixar esfriar. O amor próprio. Se a gente não chamar, não tem como a gente amar o próximo. Né? Nós temos que nos cuidar. Né? Nós temos que nos cuidar para poder amar o próximo. E mesmo assim para casais, para pessoas solteiras, enfim, amor é uma grande base de tudo para a gente poder estar vivendo e vivendo tudo isso que nós ouvimos aqui hoje. Né? Estamos indo aí para a nossa reta final. Podem ter certeza que no que a gente chegar na terceira temporada, que é depois do meio do ano, ela vai estar de volta conosco aqui. É um prazer. Porque que bênção, que maravilha de conversa. É puramente o Espírito Santo de Deus aqui conosco. Que delícia que vocês sintam o que nós estamos sentindo aqui, essa paz, esse direcionamento, que eu tenho certeza que aonde esse link for, aonde for aberto esse episódio, vocês vão sentir o amor de Deus. É o que a gente está sentindo aqui. O cuidado, os detalhes, os pontos, tem chave que foi entregue hoje, foi muita coisa abençoada demais. E para a gente estar encerrando, doutora, deixa uma mensagem para essas mulheres maravilhosas, guerreiras, batalhadoras, que eu tenho certeza que através dessa mensagem que você vai estar direcionando a cada uma delas, serão libertas. Eu quero deixar para as mulheres de mais mulheres como Maria, né? Não como Marta, mais mulheres aos pés do Senhor, deixando um pouco a casa de lado, deixando um pouco a ansiedade, e aos pés do Senhor. Mais Maria, quanto mais Maria, a Maria, ela se posicionou onde? No lugar certo. Aos pés do Senhor. Se todos fossem como Maria. Aprendendo dele, aprendendo. Então, por muito Marias, que nós possamos viver aos pés do Senhor. O mundo não quer Maria. Sim. O mundo nos leva a ser Marta. Ansiosa. Marta estava trabalhando ansiosa. o tempo todo. Você está ansiosa, Marta? Sim, né? sim. O mundo quer isso, quer você Marta. Porque quanto mais você é Marta, não dá. Nós não somos Mulher Maravilhas. Não existe. Sim. Então, estou ansiosa, trabalho. Alguma área vai ficar. Não deixe de estar aos pés do Senhor. Deixa o resto de lado, mas aos pés do Senhor. Não deixe de estar. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Olha isso. Marias desse Brasil, Marias dessa região de São José do Rio Preto. E para onde for esse episódio, sejam impactadas com o poder do Espírito Santo. Pega esse testemunho. Já vai seguindo aí as redes sociais do Fala Jovem Podcast, tanto no Instagram e no YouTube, também no TikTok. Dá like, compartilha, manda para as amigas todas. Eu tenho certeza do que foi falado aqui hoje. Tenho certeza absoluta, porque eu acredito e eu sei quem é Deus. Nós sabemos quem é Jesus Cristo. E Ele faz, Ele liberta, Ele cura. Ouve a voz corretamente, faça tudo que foi dito aqui hoje, posicione-se e você vai ver a glória de Deus. Em nome de Jesus. Doutora, muito obrigado. Obrigada, eu te agradeço. De coração, que Deus continue te abençoando fortemente, cada vez mais, tudo que a doutora fizer em nome de Jesus. Viu? Muito obrigado mesmo. E vocês, um grande abraço do jovem, fique com Deus e até mais.